Bom dia! Prevenção de calos e groma. E aí, gente? Me atrasei. Sim, mas eu precisava separar as imagens que eu separei para vocês, porque elas são extremamente importantes. Então, por isso que eu trouxe umas imagens aqui para vocês. Deixa eu só ver a questão aqui de prevenção de gromas e prevenção de calosidades. Eu vou começar logo começando. Primeira imagem eu quero trazer essa aqui para vocês, ó. Tá? Essa imagem aí são onde os locais mais comuns de se ter os calos e até possibilidade de um higroma, né? Essas são as regiões mais afetadas, tanto em cães grandes quanto em cães pequenos, ok? Bom dia, casinha. Deixa eu colocar aqui, eu não consegui ter tempo de colocar lá no grupo. Então eu vou quebrar galho do grupo e vou colocar lá agora. Vou falar a parte 4 e finalizando aqui. Cadê? Grupo de aulas, bom dia. Então, esses são os locais onde a gente pode ter as calosidades e os higromas, tá? Existem algumas coisas bem específicas para alguns e para os outros, das calosidades, né? Para poder fazer direitinho. Deixa eu colocar aqui. Que realmente eu já estou no ar, estou atrasada. Hoje nós vamos na prevenção dos higromas e calosidades. Aí. Pronto, já estamos lá, já coloquei, pronto, tá? Então o que acontece? Uma coisa que às vezes não é falado, que é muito importante para que isso aconteça bem, é a situação do que eu também priorizo, né? Falo muito para vocês, que é a hidratação. Sim, por quê? Porque são situações em que acontece na pele. Então, se esse animal está desidratado, tem mais chance dele ter calo? Sim, tá? Então, a primeira coisa que é muito importante sempre que é a hidratação desse animal, para que ele mantenha, né, o sistema dele mais adequado. E assim, quando ele tiver um processo inflamatório por alguma agressão, compressão no local, fique mais fácil dele conduzir isso. Até porque as reações químicas do nosso organismo todas acontecem através da água, né? Acho que 70% em torno do que nós pesamos numa balança é água. E os animais também têm uma grande proporcionalidade disso, tá? Então, o que é sempre muito interessante é o seguinte. Eu falo das coisas caseiras, né, muitas vezes. Caixa de papelão, sim, é extremamente útil. Às vezes ter no local tecidos, né? Roupa de cama, às vezes ajuda. É fino, o papelão é muito melhor. Papelão é horroroso, mas ele consegue conservar muito mais. Ah, mas ele vai lá e pica, vai lá e arruma outro e coloca. Não adianta, tá? Evitar com que o animal fique muito tempo no mesmo tipo de possibilidade de piso, se puder. Principalmente quem vive em casa. Tem uma parte lá fora onde tem grama, onde tem terra, onde tem areia, que ele possa ficar. É muito melhor. Areia é 50 milhões de vezes melhor do que qualquer piso de qualquer casa, tá? Outra coisa muito interessante, existem produtos hidratantes, né? Aí usar aqueles hidratantes para a região de cotovelo ajuda? Sim, estamos falando de prevenção, tá? E eu vou trazer para vocês principalmente umas coisas bem reais que é colocado. Por exemplo, essas caminhas aqui. Essas caminhas, elas são muito lindas, mas elas são horríveis. Nossa, como assim? Sim, essas caminhas são muito lindas, mas elas são horríveis. Porque essa caminha, da forma que ela é colocada aqui, ela tem pelo menos uns 15 centímetros do chão. E o que acontece? Dependendo de como o animal for e do nível que ele for estovado, o que ele vai fazer é que ele vai pisar de um lado e isso vai até virar, tá? Então, ela não é tão prática quanto deveria, tá? Em termos do animal estar ali em cima é muito legal. Só que é o seguinte, se vocês observarem para o tamanho desse animal, essa cama é pequena.
Nem serve para ele direito. Ele não consegue escornar nela totalmente, tá? Ao contrário, se eu pegar, por exemplo, eu demorei porque eu estava acabando de preparar os slides para vocês, gente. Ao contrário, se eu pegar aquela mesma cama, aquele mesmo tipo de cama, olha aqui, e colocar um cachorrinho desse tamanho, a situação é totalmente diferente. Por ser pequeno, eles também podem ter calo? Podem, que eu já expliquei isso para vocês. Por ele ser pequeno, primeiro, ao subir na beirada de uma caminha dessa, as chances de uma caminha dessa virar é muito menor. Segundo, só comparativamente uma com a outra. Essa tem um tipo de pé que dá mais estabilidade na cama do que a outra, que é um pé fincado. Vou voltar lá para vocês verem e compararem, ó. Olha ali, aquela ali é um pé seco, tá? Um pé, né, só de ponta. Essa outra que eu trouxe para vocês aqui, ó, ela já é um pé contínuo ali na lateral, então ela traz mais estabilidade. Segundo, quanto maior ela é na proporcionalidade do animal, mais fácil ela é para ser estável e o cão subir sem que ela vire, tá? Senão ela vai capotar nisso daí bonito, né? E ainda vai ter uma chance de ter acidente, porque isso aí é uma ferragem, né? Que é feito à base dessa cama. Então, dependendo do tamanho do animal, dependendo de como for, a melhor forma para escolher aqui é isso aqui, gente, ó. Famoso. Essa aqui, a proporção desse cachorrinho para esse colchãozinho já tá meio pequeno. Porque ele não consegue deitar e escornar à vontade. Mas o que acontece? Eu já vi aqui em Cabo Frio, no shopping, lojas de colchão real, vendendo colchão com um X quanto lá de densidade para cachorro. A única coisa que a pessoa vai ter que fazer é achar uma costureira para fazer como se fosse um lençolzinho, né? Para poder forrar direitinho ali, num colchão mesmo, grossão assim, com tamanhos lá variados. Só que eu percebi que os tamanhos que tinham lá eram principalmente favorecidos para cães pequenos. Para cães muito grandes não tinha, não. Tá? Então, entendam essa logística. Eu já vi, tá bem, casinha, já vi esses colchões. Eu já vi na loja, né? Tá lá de fabricante que for os colchões. Mas entendam que antes de ir lá e fazer só um tecido para mandar fazer um lençolzinho para esse colchão, o ideal é que vocês procurem a costureira e façam primeiro uma coisa de napa. Por que uma coisa de napa? Não é? Parece uma coisa meio grosseira pro cachorro. Porque se ele vai lá e fica ali, cai ácaro, cai fungo, cai o que for, ele tiver qualquer situação de pele, aquilo ficar ali dentro, vocês vão ter que jogar esse colchãozinho fora. E aquele outro colchãozinho eu não consegui achar uma imagem para mostrar para vocês. Mas aquele outro colchãozinho, aquilo lá é bem mais carinho, tá? E existem algumas situações aqui de proteções de cotovelo, essas coisas assim, até de quase R$500, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, é muito interessante evitar mesmo a questão das formas dos locais, tá? Se o cão for mais idoso, não esqueçam, vai ser sempre muito importante isso. Por que eu coloco, né, que já viu aqui uma vez, eu fotografei aqui no story, coloquei, eu colocando um tapete que eu tinha feito de crochê pro Lobão, tá? Ele não era bem pra ele, mas eu acabei, foi assim, ele sempre colocava pano, mas eu percebi que o pano tava ficando fino como proteção. E ele tem aquele hábito de quando vai dormir, né, roda, ajeita. Então eu coloquei o tapete pra ele pra justamente facilitar essa situação dele ter algo em que deitar. Às vezes ele deita, às vezes ele não, mas eu tenho a possibilidade de dar escolha pra ele, tá? Eu acho muito interessante em darmos escolhas pro animal, tá? Instintivamente, ele sempre vai conseguir fazer escolhas que sejam boas para ele. A gente acredita às vezes que não, mas isso acontece. Se eu tenho animais que já têm muita predisposição, se o meu cachorro é grande, já tá tendo problema inicial, olha o que eu vou usar. Esse aqui é um dos exemplos. Eu não consegui achar agora, que não deu tempo, mas as imagens lá dos Estados Unidos têm coisas bem mais eficientes e menos feias do que essa coisa estranha aqui, tá? Mas a questão não é a beleza, a questão é realmente a praticidade e a necessidade. Então, realmente, colocar, né, essas cotoveleiras, essas coisas no cachorro. Não, ele fica incomodado, mas acho que muito mais incomodado é uma ferida, né, realmente ali, que vai sangrar. Muito mais incomodado é um higroma, que eu mostrei pra vocês, que depois tem que fazer cirurgia, do que simplesmente o fato de, às vezes, usar essas coisas, né? Então, dependendo de qual a idade do animal, do peso do animal, vale a pena usar? Vale sim, tá? Aqui, ó, num outro pesado, só para que vocês vejam com outro modelinho, né? Cada hora de um jeito. Essa parte pelas costas ali para poder pegar. Ela parece, essa aqui pelo menos, a forma anatômica de usar parece ser melhor, mas ela parece ser fina, né? É importante que seja realmente bem acolchoado, porque senão não vai ter tanta proteção assim. Até em casa dá pra poder fazer isso, com uma meia, com outras coisas assim. Dá pra gente ir improvisando e colocar alguma coisa no animal, sim, tá? Tem pessoas que vestem blusa, né?
tipo de lã, essas coisas assim, como se fosse aquela cacharel, como se fosse aquelas molinhas que tamanho único, mas que servem para vários tamanhos, que às vezes para um golden não dá, mas para cachorros médios dá. E veste, e põe os bracinhos vestindo na parte da frente, né? Só que ao invés de ocupar tudo, não é interessante ocupar tudo, não é interessante ficar com isso aqui o dia inteiro, que se cai naquela história, igual eu falei, das roupas. Se a gente deixar o dia inteiro, a gente predispõe a problema. E assim que você tira um pouquinho, a primeira coisa que o animal começa a querer fazer é se lamber, de se auto-limpar, porque ficou uma região em que ele não pôde ir lá e fazer isso. E aí ele faz isso de uma forma, às vezes, excessiva, tá? Outro tipo também que tem, ó, tá? Essa daqui, essa pinóia aqui é cara pra diacho, quase R$500, essa daqui que eu vi. Nem sei qual que é o ouro que tem nessa pra justificar isso tudo, tá? As outras todas são abaixo de R$100, mas tudo bem, né? Comércio e existe pra tudo. Se realmente ela for muito funcional, realmente, e valer a pena funcionar, tudo bem, né? Eu já nem compraria essa se eu tivesse que comprar. Por quê? Porque até hoje é tecnologia, só se eu visse, né, pessoalmente, para ter certeza da tecnologia, mas não na internet, se não tivesse um vídeo, alguma coisa com mais certeza. A tecnologia para eu colocar alguma coisa na região de cotovelo do animal para permanecer sem ter nada prendendo em cima, tem que ser um material bem legal, né? Pode ser tipo igual aquelas, tem umas ataduras elásticas que a gente usa nos animais quando a gente está fazendo imobilização, que é muito interessante, que você vai e coloca e ela fica. Aquilo lá é fantástico, a não ser que seja tipo esse tipo de material. Que aí pode ser que realmente a gente coloque na patinha do cotovelo e vai ficar. Porque como é uma região de movimento, né, aqui, é muito comum que depois ela vai descendo, se for assim, se não for um material realmente que faça com que fique fixada mais naquela região. E aqui eu achei muito legal, que é aquela regiãozinha que eu falei com vocês. E essa aqui é muito... Eu nem trouxe uma outra, que tem uma outra que eu vi, que foi justamente nessa região aqui que eu tive um animalzinho que eu falei pra vocês, que levou mais de um mês pra cicatrizar. Era um cachorrinho vira-latinha de pelo curto, como se fosse um vira-lata de labrador. Pesava uns 20 quilos, né? Então, o que acontece? Era nessa região que tinha. Só que naquela época que eu fazia isso, nem existia essas coisas com essa grande facilidade que a gente tem hoje para comprar, né? Graças à questão de importação, essas coisas abertas, normalmente as coisas não são feitas aqui. A gente já pode ter fabricantes que façam alguma coisa aqui mais caseira, né? Mas isso aqui é muito interessante e ajuda muito. E essa região machuca muito. Uma cachorrinha mesmo da minha mãe teve isso, uma situação, e minha mãe falou assim, mãe, ó, tampar. Não, mas vai dar trabalho. Ah, ela tira, não importa. Eu sei que a gente levou tipo uns 45 dias pra cicatrizar, porque a gente ia lá e colocava, chegou a dar aquela escara, igual eu mostrei pra vocês. Quem não lembra o que é escara, eu vou trazer a imagem aqui novamente, porque às vezes pode ter gente nova por aí, ou tá vendo só depois, e é interessante pra poder entender o que eu tô falando, porque falar algum termo é aquela ferida, quando o calo abre, mas que ela nem chega a ficar sangrando, que ela fica assim, ó, que ela fica aquela coisa seca, mas ela fica assim feia. O animal lambe, e às vezes pode sangrar um pouquinho ou não, mas nunca cicatriza. Então, para isso aqui acontecer, é nas lateraisinhas, aquela parte mais clarinha que vem vindo pro meio, até fechar, tá? Então, por conta disso que essas situações são muito importantes. Então, vou repetir só uma imagem que eu trouxe inicialmente aqui para vocês, só para reforçar, ó. Esses aqui são os locais mais comuns das calosidades, tá? E naquela parte amarelinha lá na pontinha do pé, na parte de trás é mais comum para mim às vezes até do que no joelho ou até perto ali da região da caudinha, tá? Ali nessa parte de cima é onde fica a cabeça do fêmur, né? Em que ele vai se encontrar como se fosse com a bacia, né, gente? É um dos lugares quando o cão tá muito magro, mesmo se ele for grande, mas não é, tem que ter com sobrepeso? Sim. Mas se ele for um cão grande e estiver magro, ele pode ter aí também. E se o cão também for pequeno, mas ele estiver extremamente magro, também pode ter aí também. Eu tive uma poodlezinha que quando ela teve leishmaniose, que eu morava em Minas, essa foi a região que ela fez uma escara, né, que a gente chama, né, às vezes até usa esse nome, né, ou seja, abriu uma ferida, uma calosidade, de abrir mesmo o lugar ali, de tanto ela ter que ficar deitada, porque ela passou por uma situação de ter ficado um período paraplégica. Uma história mais longa, ela ficou sem andar e perdeu todos os movimentos, ok? Deixa eu ver se eu coloquei ali todas as coisas que eu vou falar pra vocês aqui. A questão dos idosos, eu vou falar os idosos, realmente, o melhor é um colchãozinho mesmo, mas não esqueçam, se não fizer aquela capinha de napa, vocês vão perder muito fácil, tá? Ah, e aquelas camas lindas e maravilhosas, enormes, grossonas, aquilo ali é muito legal pra cachorro pequeno, tá? Pra cachorro acima, às vezes, de 15 quilos, muitas vezes eles nem deitam naquilo. Agora, se for, vai ter que ser aquela grandona. Não compra cama pequena porque o cachorro não vai deixar, às vezes, de deitar porque ele não vai ter um conforto para poder deitar. Já vi isso acontecendo.
E algumas pessoas passando raiva por comprar R$300 uma caminha daquela de tecido, linda, blá blá blá, que consegue tirar a almofadinha lá pra poder, a parte do acolchoado, né, pra poder lavar, mas o cachorro não deitava por reza nenhuma, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu não trouxe o nome dos creminhos nenhum hoje, mas eu vou ver. Uma outra coisa também interessante também, igual ela colocou aqui, ó, quando o cachorro é pequeno, a casinha colocou que também há a possibilidade sim de usar os travesseiros mais fininhos, como o próprio colchonete. Eu posso falar pra vocês, sai muito mais barato do que for comprar cama de cachorro. Se vocês comprarem, parece maluco que eu vou dizer aqui agora, mas existe uma cliente minha, ela fazia isso, até com um cachorro grande. Ela era costureira. Pro Bruce eu fiz uma super almofada. Olha isso, eu acho que é isso mesmo que você vai cair no que você tá me falando, hein, ô casinha. Ela era costureira, ela fez o seguinte. Ela comprou travesseiro mais fininho. A menina era danada. Quem é costureiro tem essa possibilidade, fantástico. Eu tô até pensando em fazer uma desse jeito pro Lobão. Oh meu Deus, cadê meu negocinho de riscar aqui? Ai Jesus, pera aí gente, eu vou achar, tá? Não achei. Ontem eu fiquei exaustão aqui, cansada, mas tá valendo. Vambora. Fui fazer algumas coisas, não deram certo, nem tudo dá tudo certo todo dia, né? Ela fez isso aqui, ó. Não, mas não ficou muito bom não, porque é retangular, né? Eu fiz o desenho errado, vocês não vão conseguir captar a mensagem. Ela comprou 4 fronhas, umas fronhas mais grossas. Beleza. Imagina aqui, ó. Deixa eu trazer aqui pra mim, pra vocês verem. Imagina que uma fronha, 2, 3, 4. Uma encostadinha na outra. E ela costurou. Uma fronha com a outra aqui. Costurou aqui essa com essa. Costurou essa com essa aqui nessa beiradinha. Costurou essa com essa aqui. Então ela emendou a fronha. E o que ela fez? Ela emendou 4 fronhas. O cachorro dela era um cachorro grande. E aí ela fez o seguinte, ela comprou todos os travesseirinhos mais fininhos, né? Mas com grande tamanho, com grosso também dá. E aí o que acontece? Ela enfiava um travesseiro aqui, o outro aqui, porque ela deixou a boca da negócio pra cá. Ela falou comigo que depois da primeira vez ela fez errado. E ela fez o contrário. Ela tinha deixado a boca, a fronha pra cá. Depois o travesseiro às vezes ficava saindo. Ela falou assim, não, mas isso me dá trabalho. Aí ela falou que ela inverteu. Que ela passou a deixar a boca, a parte aberta das fronhas, na hora de fechar, sem fechar tudo, na hora de costurar pra cá, das 4 fronhas, que é na hora que enfiava o travesseiro pra cá, enfiava um travesseiro pra cá, enfiava outro pra cá, enfiava outro pra cá. Que aí ela conseguia fazer um espação pra cachorrinha dela e conseguia fazer mais fácil. E ela fez a mesma manobra pra uma cachorrinha dela pequena. Só que ela pegou travesseiro de criança e fronha de criança. Se vocês forem minha de 30 por 40, né? Alguma coisa assim. Ela fez o mesmo esqueminha e fez pra outra cachorrinha dela. E aí, ela pegou e fez como se fosse tipo uns lençóizinhos mesmo, o que for. Comprou aqueles negócios que tem de elástico, assim, que prende de baixo. E colocou de baixo. Ou seja, ficou uma cama barata. Outra coisa, ela conseguia tirar e limpar, né? As coisas fáceis. E... é uma forma de fazer, né? Se você for pensar no preço, quanto custa essas caminhas aí hoje em dia. Se eu for pensar que aqueles travesseiros mais fuleiro de espuma, você compra por 10, 15 reais. Então, tipo assim, por uma mixaria, ela fez um camão pro cachorro dela. Então, foi muito legal. Eu achei super interessante. Por isso eu tô trazendo isso aqui pra vocês. Eu acho que toda vez que tem alguma coisa que a gente pode aproveitar, né? É interessante. E o que acontece? Ela não tinha aquela situação, eu perdi, a cama manchou, não sei o quê. Ela ia consumir o que for. E ela, às vezes, ela chegou a fazer a famosa, tipo, napinha, né? Para esses colchões que não são colchões, né? Que são travesseiros. Então, ela vinha, colocava ali em cima. Aquela de cima ficava ruim. Ela não perdia o travesseiro. Só colocava ali outro e fazia uma caminha bem legal e bem proveitosa pro animal, né? E ela falou que ainda era mais fácil até de transportar. Quando ela tinha algum lugar que ela ia, que ela tinha mais espaço, ela levava os 4 colchões, os 4 travesseiros. Quando ela não tinha essa possibilidade, ela só levava 2 e deixava dobrado e mesmo assim ela conseguia trazer um conforto pro animal dela, tá? Eu achei isso muito interessante. Os hidratantes podem fazer? Podem. Agora tem outra coisa que as pessoas esquecem, que é muito importante. Uma própria massagem no local ajuda a fazer com que esteja sempre revigorada a circulação. A gente sabe que é através da circulação que todas as coisas acontecem no organismo. Por isso que normalmente quando estamos com sobrepeso, quando estamos em estado de obesidade,
todo o processo inflamatório é pior. Então, ir lá e fazer uma massagem nessas regiões ajuda, sim. Outra coisa muito importante para ser visto. Eu tenho um golden. Eu tenho um pastor. O lobão mesmo tem pelo na perna. Eu vou fazer uma storyzinha dele para vocês hoje, que eu falei que ia fazer, mas eu desapareci. Tem perguntas aqui ainda para me acabar de responder. Algumas eu coloquei só no direct. Mas eu ir na rua e não funcionar as coisas me deixou bem entediada e chateada. E a internet não colaborando. Eu com coisas para fazer, mas faz parte do processo. Tá, ele tá ali deitado, eu tô olhando para ele. Então, o que acontece? Às vezes, principalmente cachorro pequeno. Por exemplo, um cocker. Já vi isso muito acontecer com cocker, com poodle, tá? Com shih tzu pouco, mas já vi, tá? De que o animal ser mais peludo é aquela história de falar assim, vamos manter ele tosadinho, vamos manter ele mais com o pelinho mais baixo. E nessa de manter o pelinho mais baixo sempre, ele agredir mais fácil aquela região. Entendam que um cão que é peludo, ele é peludo, não é porque ele é peludo simplesmente. Eu resolvi bater um papo com o São Francisco, lá em cima eu quero descer como um peludinho e é porque é mais bonitinho. Não, é porque ele tem algumas necessidades dele, né, anatômicas ou o que for, né, e fisiológicas, né, ou seja, de formato de corpo e de funcionamento de corpo, anatômico e fisiológico quer dizer isso, né, de formato e funcionamento, em que ele necessita de ter pelo. Então, o que acontece? Por mais que muitas vezes se vê aparentemente em um animal que não tem pelo esses calos, e foi pela agressão, né? Cimento, foi piso frio, as formas a gente vive muito dentro de casa. Os de pelo longo, se a gente retira esse pelo, se tá sempre tosando, eles caem na mesma margem de proporcionalidade de risco de ter as duas coisas, tá? Então fiquem atentos, não deem essa bobeira. O animal já tá novinho, igual esse aqui dá pra mostrar pra vocês, ó. Cadê? Só voltar em um aqui. É um cão novo. Gente, faltou uma imagem. Eu não cheguei a mostrar isso aqui pra vocês. Eu mostrei essa imagem pra vocês? Tinham duas. Uma era essa, né, da calosidade. Eu sei que hoje não era o dia da calosidade, mas é que eu tô lembrando aqui. Deixa eu ver se eu salvei a outra aqui. Tô indo lá embaixo, que foi abaixo antes da aula aqui que eu tinha salvo. Esse cão aqui, ó. Só pelo aspecto da pele dele dá pra observar que isso aqui é um cão novo, né? Então, o que acontece? Isso aqui tá no início, tem que proteger logo. Porque se ele tá novo, um cão às vezes com 2, 3 anos tá assim, na hora que ele tiver com 7, 8, 10, a coisa vai pegar. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum que eu tenho que trazer pra vocês. Eu trouxe todas as imagens que eu recortei. Só pra me ver se não ficou nenhuma pra trás. Não ficou nenhuma pra trás. Então, deixa eu tirar aqui. Então, era isso, gente, que eu queria trazer pra vocês, tá? A questão de creme, qual que eu uso? O que você quiser. Não é nossos cremes, não, tá? É os cremes específicos para calosidades, emolientes de cachorro, tá? Existem alguns no mercado. E a possibilidade de realmente funcionar isso? Não é tão assim quanto eu gostaria. Eu falo que a melhor forma de funcionar é a proteção. A proteção ela é muito melhor até que mesmo do que o hidratante. E outra forma é a questão de tomar água. Meu cachorro não toma muita água. Beleza, faz água saborizada pra ele. Eu já ensinei isso pra vocês aqui. Alguém sabe como é que faz água saborizada? Esqueceu? Ou nunca ouviu falar? Me conta aí que eu explico novamente. O Lobão tá numa fase meio chatinha aí que eu tô tendo que fazer água saborizada pra ele comer. E não é petisco na comida, é água saborizada. Eu vou fazer um stories pra vocês sobre água saborizada hoje, que ontem eu fiz. É chatinho de fazer. Chatinho de fazer assim, né? De colocar no congelador pra fazer. Alguém sabe o que é água saborizada? Ou não? Me contem aí. Eu já contei aqui, né? Mas não sei se quem tá aqui ouviu o dia que eu falei. Sim ou não? Sabe o que é água saborizada? Ou melhor dizendo, quer aprender o que é água saborizada? Dizem aí pra mim, por favor. Gente, eu tô meio lenta. Eu nem sei se vocês estavam me escutando o tempo todo. Eu coloquei o fone, mas eu não coloquei o retorno. E eu desliguei, não desliguei a minha máquina. Ela tá fazendo barulho atrás. Nossa, meu Deus do céu, que live horrorosa. Meu telefone tá carregando, eu não consigo nem ir lá pra desligar. Eu quero aprender, eu vou te ensinar o que é água saborizada. Aliás, a minha máquina tá batendo, gente, vai ficar um barulho feio pra caramba aqui. Eu esqueci de desligar, né, porque a Alva já tá trabalhando. Gente, eu tô mesmo... o cérebro já tá, né, que ele levantou 4h40 da manhã. O cérebro tá trabalhando muita coisa. Deixa eu ver se tá muito forte o barulho aqui.
mais ou menos. Mas vamos lá, vou tentar explicar pra vocês. Vamos lá, água saborizada é o seguinte, pega frango, vai preparar pra cozinhar, vai lá e pica ele bonitinho, coloca lá no fogo bonitinho, sem problema nenhum. Eu gosto de colocar até cúrcuma, bastante cúrcuma, né? Coloco também como outra coisa. Ai, a máquina tá batendo. Gente, pera aí. Pronto. A máquina... Eu tô aqui que eu nem vi. A Ava foi trabalhar cedo hoje. Já começou a colocar ainda mais as roupas quando eu faço atividade física que fica suada. Já tá resolvido. Então como que faz? Pega o frango, pica. Nós vamos cozinhar o frango, tá? O que eu coloco? Gordura de porco. Por quê? Gordura de porco pode, tá? É o que eu mais uso aqui em casa pra poder comer, tá? Todo mundo conhece a gordura de porco aí, gente? Ou não? Me contem, porque senão vai ficar uma parte faltando pra eu poder explicar. Não vai adiantar, vai faltar. Conhece, gente? Eu nem tomei meus hormônios, daqui a pouco eu vou tomar. Sim ou não? Conhece. Eu vou basear em quem vai falando, hein, gente? Como eu sempre falo e às vezes eu repito. Pergunta idiota é aquela que não é feita e resposta idiota é aquela que não é dada. Maria Eduarda também conhece. Então, pronto. Então, o que acontece? É o que eu uso aqui em casa pra comer. É o que é realmente saudável, né? Porque aqueles óleos, né? Nenhum deles salva, exceto um azeite. Então, o que acontece? Eu coloco cúrcuma, né? E afogo o meu frango. Sem sal. Sem tempero nenhum. Só a gordura de porco e a cúrcuma. Cúrcuma, curry, açafrão, é tudo a mesma coisa, tá? Mas principalmente eu gosto muito do cúrcuma ou açafrão. Eu não gosto muito do curry, não. Aquele nome lá é esquisitinho, não. Coloco, cozinho meu frango. Cozinho. Deixo o máximo de caldo possível. Eu coo o meu frango e eu guardo ele congelado pra eu poder fazer as coisas depois. E aí quando eu for usar meu frango, é que eu tempero ele, tá? Com sal, cebola, blá, 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 blá. Agora, aquela água, eu congelo ela, tá? Se tiver aquelas micromigalhinhas assim de frango pequenininha, beleza. Mas nunca vai ter pedaço. Gente, nunca vai ter pedaço. Aqui, ó. Nunca tem pedaço, nem tamanho de uma bolinha assim, ó. Não tem. Não tem mesmo. Não tem. É só caldo mesmo. E aí o que acontece? Eu tenho colocado às vezes quando o Lobão não quer tomar água direito. Aí eu vou e coloco pra ele. Mas principalmente, até que a água ele toma bem, mas principalmente quando ele não quer comer, eu vou, descongelo do micro-ondas. Tá tipo umas 3 colheres assim de sobremesa e eu coloco na ração. É a única coisa que eu falo, que eu indico, que vocês podem colocar na ração quando o animal não tá comendo bem e vai fazer com que ele coma bem sem interferir no processo, sem nenhuma emoção. Só tem que ficar atentas a situação de se ele deixou ração e sobrou, joga fora, porque ela vai fermentar. E se ela fermentar e comer no dia seguinte, ele pode passar mal, tá? Tudo que fermenta, quando tá estragado, é que a gente passa mal. Agora, para a água, realmente, é fazer essa água em quantidade maior e depois colocar no animalzinho diluída, em outra vasilha, porque vai ficar com cheirinho, né? De carne, essas coisas, e ele toma. Tanto essa é a mesma forma com que a gente faz gatos tomarem água. A gente faz os cubinhos de gelo e oferece pro gato, porque ele vai tomar, tá? E não vai interferir, não vai trazer nenhum mal para o animal, tá? É a forma totalmente saudável pra gente fazer com que eles tomem mais água. Aqui em casa até que tomar água isso não é o problema, porque eles tomam bastante. Às vezes o próprio Marujo para na live e fica ali, né? Que vocês já ouviram ele tomando, que ele toma bastante água, ok? Então água saborizada, sim, pode fazer. Eu vou mostrar nos stories pra vocês hoje, que eu coloquei ontem uma vasilhinha e congelei. Agora, pra congelar, a gente tem que colocar naquelas forminhas, como se fosse tipo de fazer docinho,
gelatininha, coisa pequenininha. Mas eu vou mostrar pra vocês de silicone. E facilita muito. E aí eu guardo ali e depois eu já tiro a quantidade. Porque se for congelar um bloco de gelo de água pra você tentar tirar um pedaço, é muito ruim. Se deixar embaixo, vai azedar. Não consegue conservar. Consegue conservar 2 ou 3 dias, mas depois disso não tem como. Então, às vezes, eu até deixo um pouquinho embaixo. Às vezes, eu nem acabei de cozinhar totalmente o frango, mas eu vou fervendo e ele vai acabando de cozinhar. Mas depois de 3 dias, tem que congelar logo. E congelar a água também, porque senão ela vai pro brejo, tá? Ela vai azedar e não vai ter como, vocês vão perder. Ok? Podem fazer também água saborizada de carne? Pode. Mas de frango eu já vi que eles aceitam super bem. Então eu não tentei fazer de outro não. Porque tentar retemperar depois a carne, né, vermelha depois é mais chatinho. Agora, temperar o frango depois é super fácil, né? Até quando a gente vai lá, coloca tempero e reafoga, o que for, pra qualquer forma que for fazer, é super fácil e não dá emoção. Então a gente consegue usar pra gente, usar pra eles, sem gastar nada mais e sem interferir realmente na dieta deles. Tá bom, gente? Hoje tá um pouquinho meio nublado. Gente, a lua hoje... Nossa, eu fui andar assim, me deu uma felicidade. Eu fui arrastada. Deixa eu tenho que contar pra vocês. Eu vou mostrar a imagem que eu fiz hoje de manhã. Eu não acreditei na imagem que eu vi. Nossa, tava maravilhosa. Foi a 3ª vez que eu vi a lua assim no mar. Tão bonita até hoje na minha vida inteira. Parece aquelas imagens de filme. Muito bonito. E ainda bem que eu fui chegando na praia e fui filmando, né? Porque era 5 horas quase. Porque depois, no final, as nuvens, ó, tchuc, tampou e não deu pra ver. Mas tava muito bonita mesmo. Tá bom? Gente, e vamos ter um dia abençoado e pega uma boa energia aí, que é de Deus, que todo mundo carrega. E vamos ter um dia incrível hoje, tá bom? Gente, eu vou trazer o chá comigo aqui. E eu sempre peço, de vez em quando, tem gente que me colabora, eu coloco o postzinho lembrando, mas eu falo, gente, viu alguma coisa diferente dos cachorros? Tragam para que eu possa trazer pra gente distribuir aqui, aprender a abrir a mente perceptiva, pra gente se tornar mais PhD, que eu sempre falo, o que é PhD? É persistência em aprender, habilidade em aplicar e determinação de manter isso. Porque o sistema não quer não, ele quer que te faça de... Vocês sabem, né? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até... Tchau. Aliás, não, amanhã é sábado, né? Até segunda. Mas eu vou estar aqui nos stories que eu vou trazer coisas pra vocês. Beijinho, tchau, tchau.